Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1, do 1 ao 11. Amém? Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, do verso 1 em diante, que diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passaram por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os patricardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos dos homens, a quem levarei meu pleito. Nesta época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Vamos ler no capítulo 2, do versículo 11 em diante, que diz: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até Hatanim, fonte do crocodilo, e até Char, portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para que o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tomei
tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu não havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, com toda a cidade de Jerusalém. Está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruímos nossas muralhas. E cheios de ânimos, fortaleceram as suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sanbalate, o Horonita, Tobias e o oficial amonita e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus em quem fará com que sejamos bem-aventurados, e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Glória a Deus. E o tema dessa mensagem, eu pedi para o pastor Richelle fazer, é reconstruindo o muro de proteção. Amém? O livro de Neemias, ele é um manual para nós nesses dias. Embora está há muitos anos escrito, mas ele é um manual que hoje nós temos nas mãos, que trata tanto a restauração da nossa vida, na família, na política, na igreja e na sociedade. É um manual para nós cristãos. É um manual para quem querer ter acesso a esse manual. É um manual de liderança que envolve tanto pastores, líderes e também a sua liderança de pai, de sacerdote dentro da sua casa. Aprendemos com este livro a planejar o nosso trabalho. Aprendemos com este livro a organizar o nosso tempo, os nossos recursos, a motivar outras pessoas e acompanhar e avaliar os resultados. Neemias, como a gente leu, vivia na Pérsia, na corte do rei, e ele era copeiro de confiança do rei. William, está dando um pouquinho eu acho que é eco, que se fala quando... Pode diminuir um pouquinho? Obrigada, melhorou. Oi, tá ótimo. Valeu. Então nós aprendemos com este livro a planejar o nosso tempo, a planejar os nossos recursos, né? Neemias, ele vivia na Pérsia e ele era o rei. Ele era o copeiro do rei, aliás. E ele era de confiança do rei. Seu nome significa Yahvé é consolo. E nele sim haveria consolação para o novo Israel. Então havia esperança através da vida de Neemias. Com a morte do rei Salomão, o reino foi dividido ao norte e o outro ao sul. O reino foi dividido. Houve uma grande tribulação. Tanto o norte quanto o sul, eles se desviaram de Deus. O pecado do povo de Israel era sempre o mesmo: idolatria. Eles sempre se esqueciam das bênçãos de Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ainda no deserto, depois que Moisés tinha os livrado, tinha os libertado do Egito, no deserto o povo ergueu um altar de adoração a um Deus estranho. Mesmo lá, mesmo vendo todos os milagres que Deus fazia, era fogueira, era uma coluna de fogo à noite para aquecer eles. Era uma nuvem de dia para proteger do sol, porque no deserto é assim, de noite é muito frio e de dia é muito quente.
Deus mandava maná do céu. Reclamavam porque era só pão, queriam carne. Deus mandou carne também. Deus transformava a água amarga em água boa para tomar. Vendo tudo isso, vendo todas as benevolências de Deus, as bênçãos de Deus, o povo caía na idolatria. Sempre foi o erro do povo de Israel. Eles sempre pecavam na idolatria. Então, tanto o norte quanto o sul se desviaram de Deus. Eles pecavam contra o Senhor. Eles esqueciam de tudo que o Senhor já tinha feito para os seus pais, para os pais dos seus pais. Por toda a geração, eles esqueciam do que o Senhor tinha feito e eles se rebelavam, viravam as costas para Deus. Foi por isso que o Senhor sempre entregava eles nas mãos dos inimigos. Só que o Senhor fez uma promessa para Moisés, que sempre que eles se voltassem para Deus novamente, em arrependimento, Deus os resgataria, Deus os salvaria, Deus os livraria novamente. E eles passavam algum tempo adorando a Deus. E daqui a pouco, passavam alguns anos, eles esqueciam novamente do que o Senhor tinha feito e voltavam com o mesmo pecado. Com os mesmos pecados. Tanto o sul quanto o norte se desviaram de Deus e Ele os entregou nas mãos de seus inimigos. Então eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá eles permaneceram por 70 anos. Eles ficaram lá por 70 anos, como cativos. E depois de algum tempo na Babilônia, Babilônia caiu. Babilônia caiu pela sua própria soberba, seus próprios pecados, que também eram terríveis. E o império medo-persa assumiu. Ele se levantou e acabou dominando o mundo. Não só Babilônia, mas ele acabou dominando o mundo. Era um governo muito forte. Então, depois que Babilônia caiu, foi determinada a volta desse povo, do povo que estava cativo, o povo de Israel. Mas muitos ainda ficaram na Babilônia, não quiseram voltar. Alguns que nasceram lá estavam familiarizados com Babilônia, e outros já eram velhos demais. Então, nem todos voltaram para Jerusalém. Ainda alguns permaneceram na Babilônia. Os que voltaram do cativeiro, eles tiveram que enfrentar uma proposta dos samaritanos em reconstruir Jerusalém. Obviamente, o povo de Israel não aceitou essa proposta, porque eles sabiam que a intenção dos samaritanos era exterminar os israelitas. Eram matar eles mesmos, porque eles não se davam. Havia uma rixa entre eles. Havia uma rixa e essa rixa perdurou por muitos anos. Por quê? O povo de Israel, os judeus, eles não era porque eles tinham preconceito racial. Era porque os samaritanos não preservaram as doutrinas. Né? A fidelidade na doutrina, nas leis de Moisés. Eles não preservaram, eles eram meio que místicos, eles não seguiram a mesma linha, a linha, né, da lei de Moisés, como os judeus seguiam ao pé da letra. Então não era uma questão de racismo, era uma questão de fidelidade à lei de Moisés. Amém? A rejeição foi motivada por sentimentos religiosos. Então não foi racial, foi por causa da doutrina, foi por causa da fidelidade. Eles não eram fiéis às leis de Moisés. Então, por conta disso, por conta dessa briga, houve uma grande briga por questão de o povo de Israel não aceitar a ajuda dos samaritanos, e a reconstrução dos muros foi paralisada. Eles tiveram que parar, o rei mandou parar, porque eles iam se matar. Porque houve uma grande briga entre eles. A cidade ficou despovoada. O povo voltou para Jerusalém, mas a restauração ainda não havia acontecido. Foi então que Neemias recebeu a visita de Hanani. E a partir dessa visita providencial, porque foi algo que Deus gerou isso, que Deus encaminhou isso, e porque Neemias havia sido levantado por Deus para aqueles dias, para a reconstrução dos muros, das portas
da cidade de Jerusalém. A partir dessa visita, então, se abriu um novo horizonte na vida de Neemias. Quando ele escutou aquelas palavras de Hanani, queimou no seu coração, queimou no seu espírito. Deus estava colocando a vontade dele dentro do coração de Neemias, dentro do seu espírito. Aquele foi o kairos de Deus, o tempo de oportunidade. E Neemias aproveitou essa oportunidade para restaurar a cidade dos seus pais. A cidade, ela estava destruída, ela estava desabitada. As muralhas de proteção, elas tinham sido derrubadas. A cidade foi atacada, foi saqueada, foi roubada, enfim, ela estava destruída, ficando vítimas fáceis de qualquer inimigo. Eles não tinham proteção nenhuma. Aqueles inimigos que quisessem invadir, eles invadiam a hora que eles quisessem. O povo, ele era pobre e miserável. E eles viviam em estado de aflição, de calamidade. Eles estavam nesse estado, pós-vinda do cativeiro. Eles se encontravam assim. Neemias, ele tinha um conforto no palácio. Neemias era um homem de confiança do rei. O rei confiava nele. Ele não precisava sair do palácio. Ele tinha conforto, ele tinha o seu dinheiro, ele vivia do bom e do melhor. Ele comia o que o rei comia, né? Então ele não precisava sair de lá, mas ele não hesitou, ele não ignorou o que ele ouviu. Ele prestou muita atenção no que ele ouviu, e isso queimou no coração dele, isso doeu no coração dele, porque a cidade dos seus pais, e onde estava o templo de Deus, porque Deus tinha ordenado que o rei Salomão levantasse um templo, para que ali o nome de Deus fosse glorificado. E o templo estava destruído, estava tudo destruído. E aquilo machucou ele, doeu nele. Porque o seu povo, os seus patriarcas, né, ele era patriota. Então doeu nele ver os seus irmãos, ver o seu povo naquele estado. Quando ele ouviu essas palavras de Hanani, Neemias se assentou no chão e começou a chorar profundamente. E ele orou a Deus apelando por socorro. Ele clamou ao Senhor. Senhor, como a gente leu a oração dele, lembra-te das promessas que o Senhor fez a Moisés. Que se a gente desobedecesse, o Senhor nos entregaria. Porém, se nós nos voltássemos novamente para o Senhor nos livraria. E o Senhor restauraria tudo que nós perdemos. Então o Neemias ora, ele chora, ele lamenta. E ele lembra o Senhor, como se precisasse, mas ele faz essa oração. E ele diz, lembra-te, Senhor. Porque o Senhor prometeu ao teu filho Moisés, ao teu servo, de que o Senhor nos resgataria, se nós nos voltássemos ao Senhor, se nós nos arrependêssemos, e essa é a hora. Então ele chora a Deus, e no capítulo 2, ele foi liberado pelo rei, para ele ir até lá então, e reconstruir a cidade, e o rei concedeu cartas de autorização, por onde ele passava, ele apresentava as cartas, e ele tinha acesso. Ele teve que ir por um lugar que precisava passar, era um lugar mais perto, menos distante, porém mais perigoso, e Neemias enfrentou tudo isso, todos os riscos, todos os perigos, perigo de morte, mas o Senhor conseguiu, o Senhor levou ele até Jerusalém, e ele chegou em segurança. Quando ele chegou em Jerusalém, ele apenas descansou e olhou a situação por 3 dias. Por 3 dias ele descansou e ele olhou. Depois disso, ele começou a calcular os danos, os prejuízos que a cidade sofreu. Ele começou a olhar o dano causado à cidade e às suas muralhas. Ele analisou e ele viu tudo que precisava ser feito. Ele calculou tudo. Deus começou a dar estratégias para ele. E só mais tarde, então, ele disse, vinde, pois, e edificamos a muralha de Jerusalém. E como nós lemos, algumas pessoas zombaram dele.
ridicularizaram, riram dele. Como assim? Reconstruir isso? Não adianta de mais nada, não vale a pena, né? Talvez você esteja tentando recomeçar, fazer tudo certo. Talvez você se encontre, algumas áreas da sua vida estão em ruínas. Algumas coisas foram destruídas, coisas que você construiu e o inimigo veio e derrubou algumas coisas. Talvez você esteja tentando se reerguer, tentando se levantar, juntar os pedacinhos, juntar os cacos no chão e tentar refazer e tentar reconstruir. E gente não falta para zombar de você, para te ridicularizar, para rir. Gente não falta para dizer que não vai valer a pena, que esse é o teu fim, que você vai ser sempre essa pessoa, que para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Para que tentar? Para que tentar, você não vai conseguir. Gente não falta para desmotivar, para rir, para não ter fé em você. Talvez até pessoas da sua família não acreditam mais em você, mas tenha certeza que o Deus da restauração está com você. Você tem tudo o que precisa para se levantar novamente, juntar todos os caquinhos e reconstruir. Porque o Deus de restauração está com você. Por mais que as pessoas não acreditem, por mais que você não tenha apoio, Deus está com você. E é o suficiente para você se levantar novamente. Eu acredito que Deus pode sim restaurar a sua vida. Áreas da sua vida que o diabo veio e avacalhou, destruiu. Eu acredito no Deus da restauração. Neemias tinha o apoio do rei da Pérsia e do rei dos céus. Ei, você ainda pode ter pessoas que te apoiam. Talvez você ainda tenha alguém, mas mesmo que você tenha alguém, porém você tem o mais importante, o próprio Deus. O Rei dos Reis está interessado em restaurar você. Ele está interessado em restaurar a sua vida por completo. Não pela metade, mas por completo. Neemias disse: vinde, pois, edificamos. Sabe, muitas vezes dizer e fazer são duas coisas bem diferentes. Muitos estão prontos para dizer: levantemo-nos e edificamos, os quais estão sentados e não estão fazendo coisa alguma. Como aquele filho que disse para o pai: eu vou, pai, mas não foi. Não foi o caso de Neemias e dos outros colaboradores. Eles levantaram e começaram a edificar os muros. Que nunca deixemos para amanhã a boa obra que nós podemos fazer hoje. Se você tem como fazer hoje, faça, não deixe para amanhã. Não deixe de começar a se reerguer, de começar a buscar restauração na sua vida hoje. Não deixe para amanhã. Porém, após eles começarem a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles começaram a sofrer oposições, perseguições, intrigas, calúnias. Sofreram muitas coisas. Os seus inimigos se indignaram quando souberam que os muros estavam no projeto, que começaram a reconstruir. Eles se indignaram. Porque enquanto Jerusalém estava em ruínas, sem muros, quando Jerusalém estava totalmente desprotegida, eles podiam entrar, consumi-la, tornar-se senhor dela, como bem entendessem, a hora que quisessem, eles entravam e saíam. Jerusalém era como se eles estivessem pisando em Jerusalém. Eles zombavam de Jerusalém e eles zombavam de Deus também. Porém, caso voltasse, se Jerusalém voltasse a ser murada e tivesse novamente os muros de proteção, se caso isso acontecesse, ela não somente estaria protegida dos seus inimigos, como ela também se tornaria temível para eles. Teve um tempo que Jerusalém era temida, porque eles tinham um muro, uma muralha muito grande de proteção. E eles temiam que se isso acontecesse, Jerusalém voltaria a estar protegida, eles perderiam terreno, eles não entrariam mais a hora que bem entendessem.
e ela se tornaria também para eles temível. Eles a temeriam. Não deixe que o diabo se aproveite de você. Não deixe que o diabo se aproveite da sua família. Não deixe que o diabo consuma as suas energias. Não deixe que o diabo roube a sua alegria, a alegria da sua casa, a alegria da sua família. Não deixe que o diabo tenha acesso. Não permita que a sua família continue sendo alvo, presa fácil, vulnerável. Não permita isso. Não permita que o diabo entre a hora que ele quer e saia a hora que ele quer, que ele domine a tua vida, a tua casa. Não permita. Eu quero dizer para você que hoje é uma manhã de reconstruir aquilo que um dia o diabo destruiu. Hoje é um dia de reconstrução em algumas áreas da sua vida. Hoje o Senhor está dizendo para você que é dia de reconstruir os muros de proteção, para você não ser mais uma pessoa vulnerável, para você não ser mais uma presa do diabo. Se alinhe com Jesus, se levante nessa manhã e comece a edificar a sua vida, a sua casa. Não permita que o diabo tenha acesso a hora que ele quiser. Feche todas as brechas na sua vida. Feche tudo. Não deixe nada para que ele não tenha espaço na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Feche todas as portas. Erga um muro de proteção ao redor da sua família. Não permita mais que o diabo escravize os seus filhos. Duas verdades aqui se destacam na vida de Neemias. E a primeira verdade é que os problemas do seu povo fizeram Neemias chorar. Neemias chorou. Eu quero perguntar para você, faz quanto tempo que você não chora quando ouve a necessidade dos outros? Faz quanto tempo que a gente não chora, não se comove, não corre uma lágrima dos nossos olhos quando ouvimos que uma pessoa está em desgraça, quando ouvimos as mazelas das pessoas, os dramas? Quanto tempo faz que nós não choramos, não nos compadecemos pelas pessoas? Antes de Deus fazer alguma coisa, escute, Ele precisa amolecer o nosso coração. Ele não faz nada num coração duro. Primeiro a gente precisa ter um coração quebrantado. Só gente quebrantada é usada plenamente por Deus. Deus não usa pessoas com corações duros. Deus não usa corações orgulhosos. O Senhor só usa plenamente aquele que tem um coração quebrantado, que chora quando ouve a necessidade das pessoas, que dói, que sente a dor do outro. Ei, é essa a igreja que nós precisamos ser, que sente a dor do seu irmão, que se compadece da dor do seu irmão, que chora, ora, intercede por ele. Neemias chorou, Jesus chorou por nós. Neemias chorou não somente porque a cidade dos seus pais estava destruída, estava em ruínas, não somente também porque ali estava o templo de Deus, onde Deus era adorado, mas porque o Deus de seus pais estava sendo ridicularizado, escarnecido pelos seus inimigos. O povo, os inimigos, eles não só zombavam do povo de Israel, mas como zombavam de Deus. E eles diziam: Deus não consegue dar vitória ao povo de Israel. Os nossos ídolos são mais fortes, mais eficientes que esse Deus. Neemias se preocupava com a glória de Deus. Nesses dias nós estamos nos preocupando em dar glórias a Deus, em guardar a honra de Deus e dizer: não, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é o verdadeiro Deus, o nosso Deus está do nosso lado, o nosso Deus tem nos dado vitórias. Nós estamos levantando uma bandeira e defendendo o reino de Deus nesses dias, dessa geração? Ou nós temos nos envergonhado? Ficamos acanhados, com vergonha de defender o nosso Deus? Nós estamos preocupados como Neemias estava
com a glória de Deus? Jesus chorou por nós. Nós temos chorado pelos dramas do povo de Deus? Você tem chorado pelo seu irmão que senta todos os dias do seu lado na igreja, nos cultos? Quando você ouve, você fala, ai que dó. Só isso? Você tem orado, você tem sentido, você tem pegado para si e dizendo, Senhor, aquele meu irmão está passando por algo difícil, ajuda ele, tem misericórdia dele. Se nós somos e dizemos que somos irmãos em Cristo, assim nós estamos fazendo? Somos realmente, você é realmente irmão em Cristo de alguém? Sabe o que significa ser irmão em Cristo? É unidade, é companheirismo, é intercessão, é amor, é paciência. Se dizemos que somos irmãos em Cristo, no mínimo, nós precisamos sentir a dor do outro, apoiá-lo, orá-lo, dar suporte, dizer, ei, eu estou aqui. Talvez eu não tenha dinheiro para te oferecer, mas eu tenho um ombro, eu oro por você. Temos feito isso? Temos chorado pela violência, da injustiça, da pobreza que tem assolado tantas pessoas? Temos orado pelas famílias do Ponte? Temos orado? Não precisamos nem ir na África. Vamos aqui na São Pedro, na São Francisco, vamos visitar os bairros mais difíceis de Sombrio? Temos orado por essas pessoas? Deus tem misericórdia, porque tem pessoas que ainda moram em chão de barro. Temos orado por eles? Temos pedido para o Senhor ter misericórdia da vida deles? Para Deus mudar a realidade dessas pessoas que vêm todos os meses aqui, tomar um café da manhã, receber uma palavra, se alimentar no restaurante solidário, meio-dia e depois fazer umas compras. Temos orado, temos ajudado, temos apoiado esse projeto, temos orado por isso, temos chorado pedindo misericórdia para Deus resgatar essas famílias, tirar dessa miséria de pobreza. Temos pedido para Deus mudar essa realidade. Temos nos compadecido ou só quando olhamos no telão, que bonito, nossa, que projeto lindo, mas não oramos, não fazemos nada, não contribuímos, não ajudamos com 1 quilo de alimento. Não sentimos a dor de ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus desperte as igrejas. Eu não falo amor e graça, eu falo a única igreja que Jesus vai vir buscar. Uma igreja, não placa, uma igreja, que Deus tenha misericórdia da igreja, que haja um despertamento na igreja, e que as pessoas parem de olhar só para o seu umbigo, e se preocupar somente consigo. Eu vou me preocupar só com a minha igreja se tem conforto, se tem um som bom, está tudo bem. Não, isso é egoísmo. Tem pessoas lá fora que precisam da igreja. Tem lugares no mundo que está vago, e a igreja não está ocupando esses lugares. Que haja um despertamento nesses dias. Que a igreja se levante, se posicione, que ela levante uma bandeira, a bandeira do reino de Deus, porque foi para isso que fomos chamados, para estabelecer o reino de Deus na terra. Nós somos agentes de Deus na terra, e se a igreja não fazer nada, quem vai fazer? Quem vai fazer? Se a igreja não se posicionar, se a igreja não se levantar, quem vai fazer? Quem vai se levantar? Nós somos agentes transformadores. Deus nos chamou para sermos agentes transformadores. Deus conta comigo e com você. A segunda verdade da vida de Neemias: os problemas do seu povo levaram Neemias a um profundo lamento. Ele não só chorou e lamentou, mas também jejuou e orou. Ele orou e agiu, porque ação sem oração é presunção. Não adianta você só agir e não orar.
é oração, é orar e agir. As duas coisas. Quando eles estavam reconstruindo os muros, eles sofreram inúmeras ameaças. Neemias pôs guarda de vigilância, para você ter noção. Ele pôs guarda de vigilância e deu espadas e lanças aos homens. Além de protegerem as muralhas, eles também estavam protegendo as suas próprias famílias. Porque seus filhos, suas esposas também corriam riscos. Eles sofriam ameaças terríveis. Era como se eles trabalhassem com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra. Enquanto eles trabalhavam, eles tinham que ficar atentos e se defender. Tem batalhas na nossa vida. Tem batalhas na nossa vida que a gente trava. Que você tem que segurar nas mãos a espada, enquanto na outra mão você trabalha. Tem batalhas que nós precisamos. Tem guerras na nossa vida. Tem lutas que nós precisamos, com uma mão, segurar essa espada, a espada de 2 gumes, enquanto com a outra a gente trabalha. Essa é a espada que nós temos. Eu não estou falando de uma espada física, eu estou falando da palavra de Deus. Tem uma canção que diz que da sua boca sai uma espada. A espada é a palavra de Deus. Com uma mão nós precisamos segurar a palavra de Deus, a nossa espada, e com a outra trabalhar. Tem momentos da nossa vida que é assim. Você não pode ficar desarmado, só trabalhando. Você precisa de vida com Deus. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. Porque se você só trabalhar e não ficar preparado, você pode perder a batalha. Se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, você pode perder a batalha. Porque não adianta só trabalhar, você precisa estar armado. Você precisa estar revestido. Ei, você muitas vezes vai se sentir ameaçado quando estiver disposto a reconstruir. O próprio diabo pode vir na sua mente e lançar setas. E dizer, é perca de tempo. Você não vai conseguir se reerguer. O inimigo, ele vai tentar te coagir, ele vai tentar te ameaçar, porque ele quer que você não tenha proteção. Ele quer que você esteja desprotegido. Antes, ele trabalhava, ele saía, ele entrava, ele saía. Ele era um terreno, né, que ele dominava. Ele entrava na sua vida, saía a hora que quisesse. Fazia, como diz o ditado, gato e sapato de você. Agora ele está sendo ameaçado em perder o que ele controlava, você. Porque ele quer controlar a sua vida. Ele não quer que Deus controle você. Ele quer controlar você. Então, quando as pessoas tentam reconstruir, elas sofrem ameaças, elas sofrem tentações do diabo, mentiras. Porque ele está sendo ameaçado de perder aquilo que ele controlava, você. Ele controlava você. Reconstrua, se fortaleça com Jesus, que o inimigo nunca mais vai te controlar. Se fortaleça com Jesus, que o inimigo nunca mais vai controlar os seus sentimentos, o teu temperamento, as tuas emoções, a tua alma. Ele nunca mais vai controlar a sua carne. Por si só, a nossa carne já é pecadora. Quando um bebê nasce, ele já nasce no pecado, por causa de Adão, por causa do homem caído. Então, a nossa carne já é terrível. E se você não submeter ela ao Espírito Santo, é morte espiritual na certa. Os tempos que eles viviam eram muito difíceis. Havia escassez de trigo. E o tributo era muito alto, era absurdo. Era abuso. Eles eram abusados.
nessa questão. Era muito alto. Além de eles ajudarem na reconstrução, muitos trabalhadores tinham que lidar com essas realidades. Eles passavam fome. Era muito difícil. Eles viviam muito pobres na Babilônia. E quando eles retornaram, mal conseguiram fazer casas de moradia para sua família. Ainda lidavam com pessoas duras de coração, que emprestavam dinheiro e colocavam os juros muito altos, muito em cima do normal. Tem uma pesquisa que eu fiz, numa enciclopédia, que eles cobravam 12% acima. 12% em cima do dinheiro emprestado. Eles tiravam proveito deles. Porém, eles continuaram firmes na reconstrução dos muros. Nada paralisaram eles. Nada. Neemias, ele estava determinado a reconstruir os muros de proteção de Jerusalém. Os inimigos de Neemias e do projeto de construção nunca desistiram. Porém, Neemias também nunca desistiu de reconstruir. O diabo, ele vai tentar de tudo fazer com que você pare. Mas você tem que ser mais persistente que ele. Deus te fez mais que isso. Você tem tudo para recomeçar. Você tem tudo para reconstruir. Você tem tudo o que precisa para se reerguer. Por mais que o diabo seja insistente, você tem que ser mais ainda. Você tem que insistir mais do que ele. Você tem que ir até o fim. Por uma boa causa, você nunca deve desistir. Não desista. Sempre é cedo demais para desistir. Tem pessoas que na primeira tentativa do diabo, na primeira seta, na primeira tentação, já desistem. Eu quero dizer para você nessa manhã, não desista. Não desista. A reconstrução, ela pode ser árdua, pode ser difícil, pode ser muito difícil. Como é difícil recomeçar. Começar é melhor. Começar é top. Agora, quando você está quebrado e tenta recomeçar, reconstruir, é difícil. Não vou falar para você que é fácil. Não é começar tudo de novo, não é fácil. Não é. Porém, é isso que vai trazer proteção novamente para você. Não é impossível. E é isso que vai trazer novamente proteção para você. E o diabo nunca mais vai escravizar você. O diabo nunca mais vai ter acesso na sua vida. E eu quero dizer para os pais: levantem um altar dentro das suas casas. Pais, levantem um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa. Levante um altar de adoração novamente dentro da sua casa, como um bom sacerdote que Deus te fez. Se posicione no papel que o Senhor te deu, como sacerdote, como um homem que protege a sua casa. Um dia Deus não vai cobrar da sua esposa, Deus vai cobrar de você. Sacerdote. Tudo bem que a esposa é auxiliadora, é a coluna da casa, ela edifica a casa, que é uma função muito importante, é a mesma do Espírito Santo, porque o Espírito Santo edifica a igreja, a esposa edifica a casa. Mas a responsabilidade de levar a sua família, de guiar a sua família, de proteger a sua família, de prover, é sua. Homem. Um dia eu vou pregar no culto de homens. Querem? Quem é o homem que quer que eu pregue no culto de homens? Jesus, só o irmão ali. Meu Deus, misericórdia. As mulheres querem que eu pregue no culto de homens? Vou pregar então. Quer, Eliezer? Eles estão com medo de mim, eu sou tão boazinha. Sou tão querida. Não basta apanhar em casa. Já apanha em casa, coitado. Você vai vir para a igreja e vai apanhar da pastora também? Misericórdia, tadinho. É melhor deixar quieto, né? Cada um no seu quadrado.
Eu prego para as mulheres e o pastor Joaber para os homens e está tudo bem. Ei, Pai, erga um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa. Se posicione. Tem mulheres ocupando esse lugar, porque o homem não se posiciona. Sai desse lugar, mulher, que esse lugar não é teu, é do seu marido. Traga a proteção novamente para o seu lar, para sua esposa e para os seus filhos. Traga a proteção novamente. Não deixa o diabo fazer o que quer com seus filhos. Não deixa o diabo fazer o que quer com você, com a sua família, com a sua casa, com as suas finanças. Fecha todas as portas. Estabeleça um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa. Leve o Senhor para os seus negócios. Leve o Senhor para a sua vida. Leve o Senhor para todos os lugares que você for. Leve o Senhor. Não conseguindo parar a construção das muralhas, eles se concentraram em destruir Neemias. Eles fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução dos muros. Não conseguiram. Então eles focaram no próprio Neemias. E foram muitas tentativas. Porque eles pensaram que se Neemias fosse tirado de cena, eles destruiriam a credibilidade daquele projeto. As pessoas parariam, ficariam desmotivados. Se desmotivariam. Eles tentaram tirar a vida de Neemias por longas tentativas. Muitas tentativas. Eles tentaram tirar a vida de Neemias. Eles mandavam cartas. Eles mandavam cartas para Neemias, que Neemias fosse até eles, porque eles queriam conversar com Neemias. E Neemias sabia que era uma emboscada, sabia que era uma tentativa de homicídio. E Neemias mandava dizer na outra carta: não posso perder tempo, porque eu estou reconstruindo os muros. E foram muitas cartas que Neemias recebeu. Eles queriam matar Neemias, lançar descrédito na sua eficácia como líder. Quando o projeto, irmãos, é arquitetado por Deus, quando Deus escreve o projeto, o diabo sempre perde. Quando é Deus que assina embaixo, quando Deus é o arquiteto e Ele assina embaixo daquele projeto, o diabo pode se levantar, o diabo pode ameaçar você, tá? O diabo pode fazer o que ele quiser, tentar fazer. Mas você é um projeto assinado por Deus. Você é um projeto de Deus e Deus assinou embaixo. Então eu quero dizer para você que o diabo já perdeu. Você é um projeto de Deus, assinado pelo arquiteto da vida. Ele assinou, e sabe, com o seu sangue ele assinou embaixo. Você é um projeto, e você não é um projeto falido. Ainda dá tempo de se levantar, ainda dá tempo de reconstruir. Você não é um projeto falido, você é um projeto em reconstrução. Deus acredita em você. Não interessa as inúmeras tentativas, se você continuar firme com Jesus, Ele vai perder. Ele não vai conseguir colocar nada abaixo. Ele não vai mais conseguir tocar em você. Neemias venceu todos esses ataques porque era um homem de coragem, de paciência e de fé. Ele venceu tudo isso, um homem com propósito, a sua mente era voltada para aquele trabalho. Ele não, em nenhum momento ele se desapercebeu, ele se distraiu, não, ele era focado, a sua mente estava focada em reconstruir, e é essa mente que nós precisamos ter, uma mente focada em reconstruir. Caiu, pecou, errou, levanta novamente. Vamos de novo, vamos recomeçar. Deus é um Deus de várias chances. Deus, Ele está aqui para te dar outra chance. Deus está aqui para assinar embaixo da sua reconstrução. O Senhor é o maior interessado em reconstruir você. Amém? Ele entrou em uma causa maior do que ele mesmo. Neemias
foi levantado naqueles dias pelo Senhor para reconstruir a cidade dos seus pais, onde o templo tinha sido construído para o nome de Deus ser glorificado. Não abandonou a obra por nada, até esta estar terminada. E quando esta obra foi finalizada, finalmente, eles regozijaram, eles se alegraram, eles glorificaram o Senhor. Mas os inimigos temeram e reconheceram que Deus estava envolvido naquela reconstrução das muralhas. Pois uma obra assim, em tão pouco tempo, só podia ser Deus. O nome de Deus foi reconhecido pelos inimigos. O nome de Deus foi glorificado através da vida de Neemias e daqueles trabalhadores na reconstrução de Jerusalém. O que nós temos feito tem glorificado o nome de Deus? A nossa vida tem glorificado o nome de Deus? No nosso trabalho nós estamos glorificando o nome de Deus? Na sua casa você está glorificando o nome de Deus? Quando você está sozinho com o seu celular, você está glorificando o nome de Deus? Quando você não está na sua cidade, está em outro lugar com pessoas diferentes, enfim, você tem glorificado o nome de Deus? Deus não se explica, irmãos. Deus se experimenta. Aquela obra foi finalizada em 50 e poucos dias, quando levaria 2 anos para reconstruir. Eles fizeram em 50 e poucos dias. É Deus ou não é? Deus não se explica, Ele se experimenta. Tem muita gente tentando explicar a Deus. Ninguém explica a Deus. Deus você não explica, você experimenta. Você sente aqui dentro. Em Neemias pôs em ordem a casa de Jerusalém e restaurou as funções, como mandava as tradições. Em Neemias, Deus os dirigiu para que reconstruíssem o que o inimigo destruiu, de modo que Deus fosse glorificado, adorado e louvado. Que áreas da sua vida você está entregando hoje para que o Senhor reconstrua? Que áreas da sua vida você está entregando nas mãos de Deus hoje para que sejam reconstruídas? Que áreas você está entregando hoje para que o Senhor reconstrua? Talvez o seu casamento esteja se despedaçando e você precisa urgente de um milagre. Talvez o coração do seu filho está sendo tentado pelo mundo e você sente que ele está se perdendo. Talvez você tenha perdido alguém da família, tenha perdido um amigo, alguém do trabalho. Eu quero dizer para você que Deus trabalha no negócio da restauração e da reconstrução. O Senhor é um Deus de reconstrução. O Senhor é um Deus de restituição. Ele pode restituir, como Ele fez na vida de Jó. Ele restituiu o dobro na vida de Jó. O Senhor é um Deus de restauração e de restituição. Você crê nisso? Deus trabalha no negócio de reconstrução e restauração. Como Neemias e outros israelitas, segure na sua mão a espada, a palavra de Deus, enquanto com a outra mão você trabalha. Faça como Neemias fez. Não perca tempo, não fique desapercebido. Não é hora para você ficar distraído. Se distraindo com redes sociais, se distraindo com o YouTube, se distraindo com pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, não vão trazer crescimento espiritual na sua vida. Se distraindo com bebida, se distraindo com rios, se distraindo com qualquer outra coisa. Não se distraia. Não é tempo de se distrair. O Senhor está alertando a gente nesta manhã. Não há tempo de se distrair. Há tempo de agir, de dobrar os nossos joelhos, de chorar, de clamar ao Senhor. É tempo de nós nos reerguermos,
de nós nos fortalecermos cada dia mais. Porque os tempos não vão ficar fáceis daqui para frente. As coisas só vão piorar. Não é tempo de nós nos distrairmos. É tempo de nós ficarmos alertas. Guardar a nossa família, guardar a nossa vida. E lutar para salvar mais alguém. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Às vezes nós passamos por momentos que parece que nós enfrentamos uma batalha após a outra. Parece que não cessa. Quando você ganha aquela, vem outra, e você ganha e vem outra. Às vezes é assim. E se este é o momento pelo qual você tem passado, se você está no meio de uma batalha, se você tem passado por alguma luta, alguma dificuldade, alguma tentação, alguma guerra, se este é o momento pelo qual você vem passando ultimamente, pode ser que você olhe e você não consiga ver nada ao redor, além de ruínas. Talvez você olhe e diz: meu Deus, é só ruína na minha vida. Talvez você olhe assim para o seu redor e só veja pedaços. Talvez você se encontre despedaçado. Você olha e só veja ruínas. Se esse é o seu caso, não se preocupe. Como assim, pastora? Não se preocupe. Não se preocupe. Deus, Ele está no meio da sua situação. O Senhor, Ele não ignora os nossos problemas. Deus está no meio da sua situação. Você pode confiar nele hoje. Você pode entregar o seu livre-arbítrio, entregar a sua vida. Você pode confiar nele inteiramente. Ele é um pai para você, se você quiser ser um filho. Ele é um pai. Ele ama você. Ele não ama coisas. Ele não ama coisas. Ele não habita em coisas feitas por mãos de homens. Ele quer habitar em pessoas. Ele habita em pessoas. Ele é um pai de amor. Você pode confiar nele para levá-lo no caminho que você deve seguir enquanto procura restaurar, reparar e reconstruir o que o inimigo destruiu. Eu quero convidar você nessa manhã a se colocar de pé, por gentileza. Eu quero deixar você bem livre, bem livre. E eu não vou ficar triste se você não vem para me agradar, mas se você quiser uma oração, você pode vir aqui na frente. Não é feio, não é feio. Você não vai estar dobrando o joelho perante uma pessoa, você vai estar dobrando os joelhos perante Deus, porque nós precisamos de Deus. Deus, Ele não precisa da gente, Ele não precisa da nossa oração, Ele não precisa do nosso jejum, Ele não precisa nada da gente. Se nós não orarmos, Ele continua sendo Deus. Se eu não jejuo, Ele continua sendo Deus, mas se eu não oro, se eu não jejuo, eu não sou nada sem Ele. Fique à vontade, enquanto o pastor Eliezer ministra e a Pati, nosso ministério de adoração, quero convidar você, se você quiser vir, vem. Se você não quiser, fique à vontade, fique no seu lugar. Coloque a mão no seu coração e comece a orar nessa manhã. Hoje é uma manhã muito preciosa, o qual o Senhor falou muito com a gente. Não vire as costas para essa palavra. Você não é tão perfeito assim. Você não é nada perfeito. Para que algo do que eu tenha ministrado aqui não tenha tocado você, não tenha falado com você, não tenha surgido efeito. Nós não somos perfeitos. Até comigo essa palavra ministra. Essa palavra ministra, na verdade essa palavra ministrou primeiro na minha vida. E depois eu estou compartilhando com você. Então sejamos humildes nessa manhã e reconhecemos as nossas fraquezas. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a orar. Coloque a mão no seu coração e comece a orar. Senhor, eu sei que muitas vezes nós somos tão falhos, Senhor.
Nós não somos nada perfeitos. Perfeitos é o Senhor. Perfeito é o Senhor. Perfeito é você, Espírito Santo. Nós somos tão falhos. Sem você nós não somos nada. Sem você nós não conseguimos nada. Sem você nós não sabemos de nada. Tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que sabemos vem do Senhor. Para começar, o ar que respiramos não é nosso, vem do Senhor. A vida não é nossa, foi o Senhor que nos deu. Tudo é do Senhor. E nós nessa manhã humildemente reconhecemos que somos falhos pecadores. E por muitas vezes caímos. Deixamos o inimigo entrar nas nossas vidas e destruir algumas áreas dela. Deixamos o diabo arrombar, porque estamos despreparados. Porque os muros de proteção estão derrubados nas nossas vidas. Não estamos preparados. E o diabo tantas vezes nos usou a nossa boca para falar palavras de maldição. Usou a nossa vida para ofender alguém, para machucar alguém. Muitas vezes o diabo já nos usou, porque não vigiamos, porque não nos preparamos, estávamos despreparados, deixamos ele nos destruir. Não vigiamos, mas nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, reconhecemos as nossas mazelas, reconhecemos os nossos pecados. Somos pecadores, mas nós nessa manhã nos arrependemos. E embora muitas vezes viramos as costas para o Senhor, hoje nós nos voltamos novamente para o Senhor e nos arrependemos. Nos arrependemos pelos pecados que cometemos, pelas falhas, pelos erros, pelas nossas limitações, pela a nossa natureza tão fraca, Senhor. Às vezes cedemos para os desejos da carne. Nós nos arrependemos nessa manhã e clamamos ao Senhor como Neemias clamou, e choramos, Senhor, como Neemias chorou. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor prometeu sempre estar com a gente. E essa promessa, Senhor, nós levamos com a gente, no nosso coração, no nosso espírito. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a nos reerguermos. O Senhor é um Deus de segundas chances. Embora temos caído, temos te decepcionado, temos te frustrado, temos te magoado, ferido o teu coração, ferido a tua honra, mas nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos perdoa. Nos ajuda a reconstruir aquilo que nós deixamos o diabo destruir. Nos ajuda a nos reerguermos. Nos ajuda, Senhor. Nós clamamos essa manhã com um coração totalmente quebrantado, Senhor. Tu conheces a sinceridade de cada um aqui nessa manhã. Tu conheces a sinceridade do meu coração. Tu conheces a sinceridade dos meus irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Reconstrói, Senhor, aquilo que nós, no momento de fraqueza, deixamos o inimigo destruir. Nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a melhorar. Transforma o nosso caráter. Transforma aquilo que precisamos ser transformados. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Restitui aquilo que foi perdido. Nos ajuda, Senhor, a ser filhos melhores. Porque o Senhor é um Pai tão bom. O Senhor é um Pai tão bom. O Senhor é um Pai perfeito. Embora os nossos pais, talvez aqui na terra, tenham nos ofendido, tenham nos machucado, porque são seres humanos. Mas o Senhor é um Pai que não fere, que não machuca, que não ofende, que não decepciona.
Nós é que o decepcionamos. E nós te pedimos perdão, Senhor. Nos ajude a sermos filhos melhores. Nos ajude, Senhor, a te dar alegria. Que o Senhor olhe do céu e diga: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada. Obrigado pela tua paternidade. Hoje um dia tão especial, do Dia dos Pais. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado por esse privilégio de ser seus filhos, Senhor. É um privilégio ter o Senhor como nosso Pai e poder te chamar de Pai. Pai, meu amado Pai. Obrigado pela tua paternidade, Pai. Obrigado por sempre me abraçar, por sempre me ajudar, por sempre me proteger, por sempre me erguer quando eu caio. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua paternidade tão perfeita, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Senhor. Nós encerramos essa manhã cantando essa canção, agradecendo ao Senhor, agradecendo. Nós o louvamos, Senhor. Melhor que escutar sua voz, dizendo nossa comunhão é eterna. Você pode levantar uma das suas mãos essa manhã e cante isso. Você me amou primeiro, um amor verdadeiro. Antes de você amar Ele, Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. E teu amor nunca falha, sempre me abraça. E teu amor Sempre me abraça. e seu amor nunca falha. Sempre me abraça. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você está feliz, está grato ao Senhor? Você é feliz por ter um Pai celestial, nosso Pai que nos ama tanto. Amém? Glória a Deus. Tenha um domingo muito abençoado, que você glorifique o nome do Senhor nesse domingo. Amém? Que tudo que você fizer, onde você ir, você glorifique o nome do seu Pai. Que você o honre por onde você for. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê sabedoria, te dê graça, te dê força. Que Ele te dê uma semana abençoada. Assim eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos assim. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Que Deus abençoe você, um excelente domingo, uma ótima semana em nome de Jesus.